Olá, eu sou Silvia e junto com o Nildo estamos aqui nessa experiência formativa do nosso curso de especialização Docência na Saúde, na expectativa de que possamos construir um itinerário de aprendizagem, um percurso de formação que possa ampliar nossas possibilidades de atuar na educação dos profissionais de saúde. É um prazer estar aqui, iniciando esse diálogo com colegas, professores, todos envolvidos no desafio de formar profissionais em saúde que respondam às demandas da nossa sociedade, que contribuam na consolidação do SUS e que possamos construir uma educação para todos, com todos, numa perspectiva democrática. Nesse sentido, esse diálogo ele vai ser marcado por uma proposta formativa que é o curso de especialização Docência na Saúde. Curso este que todos nós participamos em algum momento e nós participamos como professores, pesquisadores que têm se debruçado sobre a docência na saúde e tivemos uma inserção, uma possibilidade de reflexão e produção no eixo 2, que trata de currículo, inovações curriculares e práticas docentes. Eu sou o professor Nildo, professora Silvia. A importância, a necessidade de se investir nesse processo formativo. E daí vem uma escolha nossa, de tentar dar uma identidade a essa nossa fala, dar um título sempre provisório para essa nossa fala, que seria do profissional de saúde ao professor na área da saúde. Entendo que é extremamente necessário que, antes de partirmos para as colocações que a gente escolheu para essa nossa conversa, discutirmos um pouquinho de onde estamos falando. E nesse sentido eu volto para a Silvia. De onde ela está falando para vocês? Eu sou uma psicóloga de formação, mas tenho sempre dito que chego à docência na saúde vindo da minha prática como psicóloga na educação pública, e, portanto, da educação para a saúde que eu me coloco nesse lugar. Formei em Belém do Pará, na Universidade Federal. Belém é meu local de nascimento e de significação da própria vida. Fiz mestrado e doutorado em São Paulo, na PUC, São Paulo. Tive uma experiência docente na Unicamp e estou na Unifesp desde 1996, quando então me insiro nos trabalhos do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, que é o CDES. De lá para cá, por entre aulas, pesquisas, orientações, experiências de integração ensino-serviço, tenho uma experiência muito singular, que é a participação na construção do campus Baixada Santista, da Universidade Federal de São Paulo, espaço acadêmico onde me encontro, e os desafios que é pensar uma docência que pudesse dialogar com as minhas experiências, com os meus saberes, mas também que pudéssemos pensar juntos que reconstrução dessa docência que tem 27 anos de estrada, na medida em que a gente vai ampliando as nossas possibilidades de interlocução, de aprendizagem, de descoberta do trabalho docente para muito além de um espaço chamado sala de aula. Então, é por aí que eu tenho me construído como professora. Silvia esqueceu de dizer que ela tomou como objeto de pesquisa, tanto no seu mestrado como no seu doutorado, a formação de professores da área da saúde. Bom, eu sou médico por formação, pediatra, e sempre tive uma paixão especial pela docência.
pela docência, pelos cenários onde processos de formação estejam ocorrendo, seja sala de aula, seja outros cenários de aprendizagem. Eu sempre tive um prazer muito grande de desenvolver esse papel. E frente a esta minha busca, né, eu cheguei à docência. A docência, primeiro, né, como professor de medicina, né, mas sempre me cobrando muito de uma sensação de ter me tornado docente sem ter tido um preparo específico para tal. A sensação de que eu tinha me tornado docente pela minha competência como pediatra à época. E essa preocupação sempre foi muito presente, que fez com que eu tentasse buscar conhecer melhor a docência, conhecer melhor o ensino, inicialmente ensino médico, mas que depois se ampliou para o ensino em saúde, o que me fez, inclusive, tomar como objeto de ensino, pesquisa e extensão, como o principal papel meu na universidade, contribuir com os aspectos relacionados ao binômio saúde-educação e especialmente com a docência em saúde. Um pouquinho a partir desses nossos pontos, né, estamos falando a partir de que experiências, a gente poderia estar começando com uma reflexão, não é? Afinal, qual tem sido o itinerário habitual que faz com que um professor na área da saúde inicie as suas funções? O habitual, não é? Tem a ver um pouquinho com a minha própria trajetória. O habitual é a competência profissional, não é? Então, por exemplo, um professor de enfermagem, a competência profissional deste professor já ser o ponto que o leva a ser professor. Como se a competência profissional na área de origem já garantisse a competência docente. Então, isso faz com que, na maior parte dos casos, a gente lance mão de muito improviso no exercício da função docente. Não é? Nós, habitualmente, não passamos por processos formativos que tragam a discussão da competência docente. Nós somos avaliados e cobrados pela competência profissional e pela competência em pesquisa. E com isso nós vamos desenvolvendo a nossa docência. Os próprios mecanismos avaliativos, né, depois de iniciar a docência, nos mantêm nesse caminho. Ou seja, nós somos avaliados e valorizados pela pesquisa. E a docência é como se fosse um desdobramento natural. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos frente a uma função que tem toda uma complexidade. Complexidade esta que não é neutra. Complexidade esta que tem vários pontos. Não é, Silvia? E pontos, né, que estão sempre localizados, que estão sempre imbricados com as nossas histórias, né? Trajetórias, né? Não é à toa que quem sai de Minas chega de um determinado lugar, não é? E quem sai de Belém chega em outro, porque as nossas histórias, onde que a gente foi se constituindo, os nossos modelos, né? Quem foram nossos professores e o que aprendemos com eles, quem tem sido os nossos estudantes, quem tem sido os nossos colegas de profissão,
Essas são histórias que eu diria histórias nossas, como sujeitos históricos, né, que vivenciamos diferentes projetos, diferentes momentos, que nos implicamos em diferentes lutas, mas não são somente essas histórias, né? Temos também as histórias das nossas profissões. Pensar como é que Nildo pode recriar a docência numa profissão que tem, na nossa perspectiva nacional, o peso que tem a profissão médica. Como é que eu construo a minha docência desse lugar muito mais contemporâneo do início do século XX, que se constitui a profissão da psicologia no país. E assim, desde todas as nossas 14 profissões de saúde e até a nossa mais recente possibilidade de profissão, os egressos do curso de saúde coletiva, quer dizer, esses traços de como que as nossas profissões se constituíram também vão marcar os nossos caminhos na docência. Mas eu acho que também, né, a própria modelo, né, já que nos tornamos professor pela competência profissional, não é, habitualmente, né, trazemos uma perspectiva de docência, uma perspectiva do ensinar, que é a forma como eu vivenciei como estudante, por exemplo. Não é? E aí, né, eu trago também, né, o meu modelo. Né? E, apesar de estarmos avançando, né, na busca de inovações curriculares na área da saúde, ainda temos uma predominância muito grande, principalmente entre nós professores, de sermos egressos de uma docência desenvolvida numa perspectiva tradicional de educação, né? Onde o docente é o dono do saber, o aluno está lá para receber esse processo, né? Priorizando então as metodologias clássicas. Já começamos a ter, sim, docentes que trazem já na sua história de formação outras perspectivas, mas não é a maioria. A grande maioria são docentes que vivenciaram uma perspectiva tradicional, não é? Alguns já vêm com uma perspectiva construtivista, não é? Mas muito poucos, né, têm uma experiência prévia de uma perspectiva que avance, que seria uma perspectiva mais dialógica e crítica. E nessa perspectiva dialógica e crítica, é o que a gente tem discutido, aprendido e pesquisado, né, é de que esse diálogo e essa crítica está inscrito em determinados contextos. Portanto, as nossas instituições também têm histórias. Trabalhamos em lugares diferentes, com pessoas diferentes, né, com modelos curriculares diferentes. Então, pensar nisso, né, do profissional ao professor, não mexe só com o sujeito, mas mexe, altera e também se traduz propostas institucionais. Então, acho que no momento em que reunimos um conjunto de colegas de diferentes lugares desse país, inscritos em diferentes espaços institucionais, não é? Mesclando campos consolidados, no caso das universidades federais, campi de expansão, novas escolas médicas, enfim, esse é um diálogo que vai precisar considerar todas essas perspectivas que Nildo acaba de nos situar, bem como alertando para o desafio da construção de uma perspectiva crítica, dialógica, histórica. Ela não está pronta, ela não está dada, e o nosso investimento é que ela esteja em construção exatamente em momentos como estes. Porque momentos como este de formação também não são momentos tão conhecidos. É interessante, né, a gente pontuar, né, este itinerário habitual, até para entender a necessidade de espaços formativos para nós docentes. Seja a formação inicial, seja a formação continuada, o nosso desenvolvimento docente,
Então é importante conhecer esse itinerário, né, para que a gente possa, a partir desse diagnóstico, dessa autoavaliação, né, que estamos nesse primeiro momento fazendo, entender a necessidade de espaços formativos, né? E eu acho que os próximos de 600 colegas professores do país que estão iniciando esta vivência estão passando por um momento desta natureza. E pensar num momento formativo, né? Pensar numa necessidade de investir numa formação docente, coloca para nós um primeiro ponto. Afinal, com que concepção de formação, desculpe, com que concepção de formação estamos trabalhando? Silvia tem refletido muito sobre isso, né? Com que concepção de formação nós poderíamos estar entendendo uma proposta de formar um docente? Acho que essa é uma reflexão fundamental para nós, né? E aí temos emprestado do professor Luiz Cláudio Figueiredo uma concepção de formação que coloca a formação, né, como possibilitar diferentes formas, mexer, experimentar, construir, com o cuidado de não construirmos formas, de não construirmos modelos engessados ou modelos ideais, né? Portanto, uma concepção de formação em si já histórica, já crítica, já dialógica. E uma concepção de formação que faça, ou que pelo menos favoreça, o encontro dos sentidos da docência. Por que nos formarmos professores? Né? Porque somos professores, porque estamos sendo professores. Mas qual é o sentido que impregnamos nessa docência? Não é? Quando Paulo Freire nos lembra que educar é impregnar de sentido cada instante. Então, que sentidos podemos atribuir à nossa docência? Não é? Sentidos éticos, sentidos pedagógicos, sentidos epistemológicos, sentidos políticos, sentidos que efetivamente nos façam viver a docência cotidiana, no encontro com os discentes, no encontro com os nossos usuários, com a comunidade, com os nossos pares, mas faça senti-la, não é, como algo que altera vidas, ou que pelo menos tem esse destino de tocar nas pessoas e de poder contribuir para outras reflexões. E assim, então, né, entendendo nesse sentido da docência o compromisso social, né, que ela acaba assumindo. Né, o compromisso social, né, que uma docência tem, né, possibilidade de desenvolver. Quando pensamos em espaços formativos, um primeiro grande momento de investimento na formação do professor, que inclusive está na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na LDB, é a pós-graduação estricto sensu. A LDB coloca que, especialmente em áreas onde as etapas que antecedem a docência ou a pós-graduação não trabalharam a formação docente, que esta formação se dê neste momento da pós-estricto sensu, que essa formação se dê no mestrado, no doutorado. E nesse sentido, né, nós temos procurado aproveitar um pouco essa situação. Né? Nós temos aqui em São Paulo uma experiência já bastante consolidada, né, com a formação docente do pós-graduando. Né? Mas é um ponto que ainda necessita de muitos pontos a fazer a mais.
ainda é uma coisa muito, muito pequena. Como é que você tem visto, Silvia, a formação docente na pós-graduação? Acho que esse é um debate, né, e um desafio às nossas agências de fomento, especialmente a CAPES, também nossa agência reguladora do estrito senso, do mestrado, doutorado e mestrado profissional, tem alertado para a necessidade da formação docente. Mas acho que esse espaço formativo, importante de ser mantido, ampliado, ele precisa ser alimentado e conversado com outros espaços formativos, né? Então, essa experiência de especialização, que é uma pós-graduação lato sensu, né, ela tem se mostrado potente na medida em que ela possa dialogar com as experiências dos professores, né, que é a nossa especialização, né, ser especialista em, né, daqui a um ano teremos o título de especialistas em docência na saúde, significa uma possibilidade de pensar e de repensar e de recriar práticas de docência na saúde que estejam aí coadunado com as perspectivas sociocríticas, com as perspectivas de uma concepção de saúde ampliada, portanto que envolve a condição humana de pensar-se como humano, de agir como humano, né? Pensar também que o curso de especialização, que o curso de mestrado, doutorado, tem um papel importante quando conversa com experiências de educação permanente do professor, né? Talvez, se a gente pudesse trabalhar essa ideia de que a formação docente ela é um processo individual e coletivo, histórico e socialmente determinado, e que, portanto, ela tem uma travessia, né? Ela tem um itinerário que nem se esgota no mestrado, nem na especialização, mas que é alimentado pelas nossas experiências de educação permanente. Esta perspectiva dialógica e crítica, ela nos leva à reflexão de que nós, docentes, somos também aprendentes, né? O assumir a próprio processo formativo e de desenvolvimento docente num papel de aprendente, né? O quanto eu também, docente, posso e devo ser sujeito de aprendizagem da própria experiência docente, minha e dos meus pais. E aí, não é, um ponto importante na formação docente, não é, se dá nessas perspectivas de aprendizagem colaborativa. Aprendizagem colaborativa, de troca, de diálogo, não é, de encontro de parcerias na docência, né, entendendo que as parcerias nem sempre são tranquilas, né, mas o quanto a gente tem, né, de potencial de aprendizagem, não é, com a docência, nesse primeiro ponto, né, olhando de maneira crítica para a nossa prática, querendo aprender com ela e olhando e aprendendo com a prática dos nossos pais, nessa troca com os colegas. Mas, né, vai além, né? A docência, ela pode nos ensinar também, não só num processo de autoaprendizagem e de heteroaprendizagem, eu aprender comigo mesmo, eu aprender com os outros, com os colegas de profissão, de docência, né? Mas podemos também, acho que, aprender com o estudante. Talvez aí seja uma grande revolução nos nossos modelos de professores, né? Quantas vezes, no lugar de estudante, nos sentimos desvalorizados nos nossos saberes, como se aquele professor a tudo soubesse, todas as respostas tivesse, né? Encarar o encontro com o estudante nas situações de aprendizagem construídas no âmbito da instituição universitária, no âmbito da prática dos serviços de saúde, né, no âmbito dos diversos equipamentos sociais em que hoje nós construímos a docência na saúde, demanda que possamos também ampliar, alargar o nosso olhar sobre o estudante, que deixa de ser aquele sujeito de receber informações e para o qual eu tenho sempre a melhor resposta, e passa a ser, como sujeito de aprendizagem, um parceiro de discussão,
de boas proposições, de autonomia, né? De autoria. Então, eu acho que você começa, na verdade, a experimentar uma docência, e voltamos com Paulo Freire, né? Em que já nos alertava, não há docência sem discência. Né? Não há como produzirmos aprendizagens e formações nos espaços institucionais sem que o nosso estudante esteja ali presente, mas não como um receptáculo, mas esteja presente como sujeito ativo, produtor de ideias e de práticas. Acho que essa é uma questão fundamental e traz, né, nos atuais modelos que temos investidos e vamos poder estudar juntos sobre as inovações curriculares, outros protagonistas dos processos de aprendizagem. Na nossa autoavaliação, nos pares, como lembrou Nildo, no estudante, mas também traz hoje, né, a presença da comunidade. A própria instituição. Não é? Então, o quanto nós podemos aprender com o contexto da própria docência. Não é? A docência em saúde, ela nos desafia muito, né? Porque exercemos uma boa, né, numa grande dimensão da docência em saúde, em cenários reais, não é? Com a comunidade. Não é? Então, esse aprendizado que nós, docentes, podemos ter com a comunidade, né, se realmente assumimos, como dito lá atrás, o compromisso social da docência, né, esse aprendizado de conhecer, legitimar as demandas, empoderar as pessoas, né, desenvolver práticas emancipatórias com essas pessoas, né, são práticas de extremo aprendizado, de extrema aprendizagem. Mas a instituição também. Né? Eu não posso pensar que a minha docência fica alheia à instituição. Eu não posso deixar também de considerar a instituição como uma parceira, né, importante no processo da construção da minha docência. Né? E aí isso me leva a olhar para a instituição, a sua dimensão sócio-histórica, não é? Esses aspectos todos, né, traz que eu me abrir para, né, além desses espaços mais formais, por exemplo, no mestrado, no doutorado, num curso de especialização como este, eu me abrir para o potencial que tem de aprendizagem a partir da minha prática, significa eu me abrir para me integrar a um contexto de docência, e não a uma disciplina, a uma aula no qual eu já sou um especialista na matéria. Há um contexto de integração. Né? O potencial que a gente tem de trabalhar em equipe, né? E no trabalhar em equipe, desenvolver práticas colaborativas entre nós, professores. E acho que esse é um ponto bem importante para entendermos, inclusive, o desenho desse nosso curso de especialização. Não é? Por que pensar a formação de professores em trios? Por que pedir para que nós, professores, façamos inscrições a partir de um projeto? É porque, na verdade, o que está orientando é uma concepção de formação em que já foi possível aprendermos, né, de que a docência ela é potencializada nas interações, numa perspectiva de integração e numa perspectiva de interprofissionalismo. Né? Eu não aprendo só numa equipe que só tem professores de psicologia. Né? Eu costumo brincar que é, na verdade, com outro diferente. Né? É trabalhar junto, é aprender junto para trabalhar junto. Então, aprender junto sobre docência para podermos juntos produzir uma docência mais ampliada, né, e efetivamente interprofissional. Essas primeiras reflexões, né, sobre espaços formativos para nós docentes, né, está muito embasado, né, em que o nosso Paulo Freire nos ensina. Nós achamos que tem
tudo a ver com tudo isto, quando Paulo Freire nos diz, o educador já não é aquele que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao educar, ao ser educado, também educa. Então, acho que isto fecha um pouquinho, né, para abrir uma discussão que precisa ser ampliada, que precisa ser objeto de discussão bastante fecunda no nosso curso, né, esse é o primeiro ponto, os nossos itinerários. Né? E dentro dos nossos itinerários, a importância que toma o ensino no contexto da prática em saúde, no contexto do atendimento, da assistência, no contexto, então, um ensino que não está restrito, né, a uma relação professor-estudante, mas a uma relação professor-comunidade, pessoas que nos procuram para auxílio, não é? E estudante. Né? E atualmente, com as políticas todas incidindo e enfatizando a importância da equipe, não é? Reitera, que Silvia há pouco falava, não é? Um ensino que precisa, no caso da formação em saúde, né, precisa se comprometer com futuros profissionais preparados para a integralidade no cuidado de quem o procura. Né? Essa integralidade no cuidado em que o procura puxa para a necessidade do preparo desse profissional para saber trabalhar em equipe. Né? E puxa também muito para o desenvolvimento da competência destes alunos para a atenção básica à saúde, né? Entendendo que a ênfase na atenção básica de saúde constrói, não é, um primeiro patamar, não é, de atenção à saúde que, se bem feita, né, tem uma capacidade resolutiva aí de 80% a 90% dos problemas. Então, aí entra, não é, essa parte do ensinar no contexto da assistência. Não é? E um ponto importante, né, que Milton nos coloca, portanto, nós estamos aí com sujeitos aprendentes, não é? Somos professores, tanto nós professores vinculados à universidade, mas também temos uma função educativa quando profissionais de saúde nos serviços de saúde. Sim. Não é? Então, pensar que produzir a docência em tempo das políticas indutoras que temos hoje, nesse compromisso com uma formação ampliada em saúde, significa incorporar de maneira orgânica, não é? De maneira consequente, os profissionais de saúde que, como preceptores, partilham dos processos de aprendizagem, não é? Desvelam nuances que muitas vezes nós, professores, não conseguimos naquele cotidiano. Né? Então é muito importante que a gente não esqueça de que aqui docência está tecida por nós, professores, e tecida por nós, preceptores, que juntos aos estudantes, aos usuários, às nossas instituições, produzimos educação e produzimos cuidado. Entendendo a importância do cenário da atenção básica, mais uma vez. Né? O cenário da atenção básica, né, como um cenário necessário de ocuparmos para o exercício da nossa docência. É claro que todos os cenários são importantes, mas a atenção básica ela tem que ser vista por nós docentes, talvez de maneira um pouco mais diferente. Não é? Ainda a atenção básica parece que não tem a ver com a maioria dos docentes de algumas profissões. Né? E aí a importância do investir na atenção básica. Né? O investir a atenção básica e
desenvolver a docência comprometida com o Sistema Único de Saúde. Desenvolver a docência no SUS, com o SUS, para o SUS. Né? Então, eu acho que esses pontos são fundamentais. Não é? Especialmente, né, ele não é restrita só aos momentos da docência no contexto da prática assistencial, mas também neste contexto, a docência tem um componente importante, né, no processo de aprendizagem do aluno, quando esta aprendizagem se dá a partir da observação que o aluno faz de nós, docentes, né? Do exemplo que nós estamos passando a ele e da incorporação ou não deste exemplo na sua prática. E aí, aí vai a ética, a relação professor, né, estudante, a relação professor-profissional de saúde, preceptor, né, a forma com que nós trabalhamos os aspectos da humanização. Então, tudo isso aí, não é um lado importante da docência e que precisa fazer parte da nossa reflexão. Nessa expectativa, ou nessa perspectiva que Nildo traz para nós, né, nós podemos pensar, portanto, que a docência implicada com o serviço de saúde, ela vai pressupor também momentos de planejamento conjunto entre professores e preceptores, né, no sentido de organização e de construção do que um autor da psicologia, né, o Vygotsky, um autor russo, vai nos dizer, da necessidade de nós produzirmos zonas de desenvolvimento. Né? Quer dizer, olhar que estar no cenário, que estar no serviço é importante, mas não é suficiente. Vamos pensar que estratégias, que metodologias, como conversar esse momento da prática com os momentos vividos no interior das nossas universidades. Né? Como pensar modelos que sejam emancipatórios, sejam nos cenários reais, né? Sejam nos nossos cenários também reais, do mundo acadêmico, as nossas salas de aula, os nossos laboratórios. Então, esse é um caminho importante da gente se perguntar. Temos conseguido produzir zonas de desenvolvimento? Temos conseguido produzir projetos de planejamento mais compartilhados, mais dialógicos? Não é? Porque se estamos defendendo uma docência calcada na crítica, na história, referenciada socialmente, o nosso estudante tem que perceber que isso constitui o nosso trabalho. Aprender ciência de uma forma implicada, histórica, dialógica, socialmente referenciada, né? Ou aprender ciências, falando aí da pluralidade dos nossos saberes. E nesse sentido, né, Nildo vem trabalhando, sempre alertando por essa questão do itinerário, do nativo, né, do estrangeiro, talvez uma pista importante para os nossos processos de transformação do profissional de saúde ao professor de saúde, seria pensar, para além dos nossos saberes, quais são as nossas ignorâncias. Não é? Nós não sabemos. O que não sabemos. O que não sabemos. O que precisamos correr atrás. Aprender. Né? O que devemos estar mais abertos para aprender. Né? O quanto a docência exige, né? Uma docência comprometida, exige de aprendizado. Né? O quanto podemos ser aprendentes, né? Para além de ensinantes. Né? E aí, o quanto podemos desenvolver, né? O que alguns autores trabalham, né? Com a ideia da ensinagem. Né? O docente é um protagonista importantíssimo no processo de ensino, mas ao ensinar ele tem toda a condição de aprender. E assim a sua docência vai, né? Vai se alimentando, né? Aproximando, não é?
de uma docência que deve ser olhada de maneira crítica e investigativa. Como é que você vê, Silvia, a pesquisa e a sua relação com a docência? Acho que esse é um desafio importante, né, que nos coloca, que está inscrito neste curso, né? Como é que nós podemos interrogar e tomar a nossa prática como objeto de pesquisa e de produção de conhecimento. Entendo que a pesquisa ela pode alimentar, e ela tem alimentado muito das nossas práticas, quando seus objetos nascem das nossas práticas. Da própria docência. Da própria docência. Pesquisar o próprio ensino. O próprio ensino. Como um objeto legítimo de conhecimento e não como um objeto menor, né, pouco científico, porque aí você vai alargando a concepção de produção de conhecimento. Não é um objeto que vai responder muito bem a instrumentos muito estruturados, com grandes estudos de coorte ou ensaios clínicos. É um objeto que vai depender da construção de metodologias qualitativas, que vai conversar com os significados, que vai entrar em contato com as recriações, não é? Mas me parece que isso tem alimentado a nós professores, não é? Porque vai nos mostrando pistas, mas vai nos dando um certo acúmulo, né? Eu digo sempre, a qualidade ela não está só na impressão, ela precisa ir para além da impressão, nos dando estabilidade, nos dando evidências da experiência para que possamos efetivamente construir ou reconstruir as nossas formas de aprender e ensinar em saúde. O assumir realmente a docência como objeto de investigação é o processo de aprendizagem mais significativo que nós vamos ter da nossa própria prática. Não é? À medida que eu pesquiso, né, que eu desenvolvo uma aprendizagem significativa por descoberta, cujo exemplo típico é a pesquisa, e o objeto desta pesquisa é a minha própria docência, eu estou realmente avançando no conhecimento da minha docência. À medida que eu avanço, eu também avanço no meu potencial de propor transformação. Não é? Então a pesquisa realmente é um ponto, né, de extrema importância no avanço da docência em saúde. O tema é muito amplo, né, Silvia? O tema é realmente bastante amplo e envolvente, né? O objetivo nosso nesta conversa com o grupo, né, todo o grupo envolvido nessa experiência formativa, né, os 600 professores dos mais variados locais do Brasil, os tutores, né, toda a equipe nossa, né, o objetivo desta conversa era trazer alguns pontos que a gente espera sejam objetos de reflexão, de aprofundamento, de discussão durante o curso. Então, o eixo 2, né, pretende estar realmente avançando nesta possibilidade de uma docência, de uma construção de conhecimento nesta perspectiva. E que esse eixo, né, conversando com os outros eixos do curso, e conversando com as histórias, com as trajetórias, com as experiências, com as memórias, com as práticas novas que serão construídas, possam nos alimentar no cotidiano. Né? Não é fácil, né, manter-se professor. Né? Em tempos de desesperança e de desencanto, às vezes pode passar a ideia de que vale muito pouco a pena esse investimento. Todavia, nós somos herdeiros de muitos educadores que lutaram nesse país, né, para que tivéssemos um sistema único de saúde, para que tivéssemos uma escola pública de qualidade, para que tivéssemos uma educação para todos, uma saúde como direito. Né. Por eles, para eles e pelo futuro, né, por aqueles que estão construindo suas vidas, vale a pena acreditar que a docência, com todas as suas dores, promove e possibilita delícias, né, implicadas, que têm um custo,
mas que principalmente pode ter um sabor de transformação. É isso que a gente espera, né? Tendo a certeza de que falamos daqueles lugares, portanto, temos nossos vieses e também nossos não saberes. Enfim, que tenhamos uma excelente experiência formativa, né, no contexto desse curso que está iniciando.